em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas. 8. O Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. 9. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. 10. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos a minha voz. 11. Então, veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. 13. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. 14. Então, se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura, não te enviei eu? 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu! Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. 16. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. 17. Ele respondeu: Se, agora, achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. 18. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto, e o caldo, numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho e o apresentou. 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. 21. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos, então, subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus! Pois vi o anjo do Senhor face a face. 23. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo. Não temas. Não morrerás. 24. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abesitas. 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. 26. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. 27. Então, Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. 28. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar e edificado. 29. E uns aos outros diziam: Quem fez isto? E, perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. 30. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã, será morto. Se é Deus,
e por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. 33. E todos os midianitas, e amalequitas, e povos do Oriente se ajuntaram, e passaram, e se acamparam no vale de Jeziel. 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abesritas se ajuntaram após dele. 35. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir, enviou ainda mensageiros a Zer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. 36. Disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. 37. Eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. 38. E assim sucedeu, porque, ao outro dia, se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. 39. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. 40. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Juízes 7, 1. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. 2. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. 4. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei, aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então, o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. 7. Então, disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. 8. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. 9. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. 10. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço por ao arraial.